Olá, meus amigos, minhas amigas. Um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Estamos iniciando mais um programa, o podcast Empreender na América, podcast que traz histórias de empreendedores, pessoas que passaram por desafios aqui nos Estados Unidos e venceram. E estão aqui para inspirar a nossa jornada aqui nesse país maravilhoso. Hoje eu tenho uma honra de receber um convidado aqui muito especial. Já vou apresentar ele para você. Ele que é o advogado de imigração, dos 10 melhores advogados de imigração dos Estados Unidos. E uma pessoa que faz parte da minha história, porque ele participou do meu processo, ele foi meu advogado aqui no meu processo de residência permanente. Quero apresentar para você meu amigo, doutor Felipe Alexandre. Tudo bem, doutor Felipe? Prazer estar aqui com você. Prazer todo meu amigo, ter você aqui nesse programa. Já vou passar a palavra para você se apresentar, mas antes eu quero aqui agradecer nossos patrocinadores. Quero que coloque, por favor, coloque nossos patrocinadores aqui na tela. Inclusive, né, doutor Felipe, o senhor é um dos nossos patrocinadores, né? Aqui a Alfa Alexandre Law Firm é um escritório que eu recomendo, um escritório sério. Como eu disse, fez o meu processo de imigração, e tanto que eu estou aqui com o dono, os fundadores, o CEO, né? Todo o controle da Law Firm está aqui diante de mim. E então eu recomendo, pessoal, aqui bota minha mão no fogo por esse escritório, que é o nosso patrocinador aqui também. A Prezo Contabilidade, que é o escritório de contabilidade no Brasil, que nos dá suporte para brasileiros que têm empresas aqui, empresas no Brasil e moram aqui, você pode nos contatar. E a Prezo Consult Tax Strategy, que aí estou aqui representando, você que quer pagar menos impostos de forma legal, nos procura, estamos aqui para te ajudar. Bem, sem mais delongas, vamos lá me apresentar aqui, doutor Felipe Alexandre. Prazer muito grande, meu amigo. Eu fico emocionado porque, antes de passar a palavra, porque você sabe que você faz parte da minha história, né? E uma honra. Então, eu quero apresentar quem é o doutor Felipe Alexandre. Conta pra gente um pouquinho, se apresenta um pouquinho pra gente, doutor Felipe. Perfeito, pessoal. Paulo, muito feliz de estar aqui, muito orgulhoso por esse empreendimento e realmente tudo que você tem feito para os empreendedores aqui, pela comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Cheguei aqui com 7 anos. 7 anos? 7 anos. Meus pais tiveram o sonho americano e eu vim com eles. Nossa! Eu fiquei bem animado, assim. Naquela época, a criançada gostava do He-Man, do Disney. Então, aqui é a terra de tudo isso, né? Uhum. Então, para mim, foi beleza. Mas chegando aqui, aí eu comecei... Mesmo criança, eu percebi... não é tão fácil para os meus pais, né? A questão da língua, a questão da cultura. Eu vi eles fazendo os trâmites migratórios, isso, aquilo, buscando trabalho. Então, eu cresci não somente vendo os desafios dos meus pais, mas também os vizinhos, porque você acaba entrando na comunidade brasileira, Sim. na comunidade imigrante. Os hispanos recebeu muito bem a nossa família também. Locoano, Miami, com então, a gente aprendeu espanhol tremendo quando a gente chegou aqui. Aí o inglês é que... Foi desenvolvendo. Criança aprende rápido. Não, e aproveitando que você falou de idioma, já vou até cortar para isso, porque faltou isso na apresentação. Fiquei sabendo que o senhor fala 6, 7 idiomas. Como é que é isso? Conta para mim. Eu arranho tudo, né? Mas eu 6? consigo conversar com o cliente, fazer uma consulta em 6 idiomas. 6 idiomas? Sim. Vamos lá, inglês, português, Espanhol, francês, crioulo, haitiano e chinês mandarim. E chinês mandarim? Sim, sim. Esse eu tenho... Gente, mandarim. Eu não, assim... Nós somos capazes de aprender qualquer coisa, Sim, mas claro. Mandarim não é um idioma fácil, né? Não, com certeza não é fácil, diferente. mas é muito possível. A gramática dele não é tão complexa. Então é só encarar os ideogramas e as entonações, porque a entonação da palavra muda o Ou significado. seja, 6 idiomas, Sim. 6 caixinhas separadas na cabeça. Tem que separar 6 caixinhas. Ou seja, você chegou aqui com 7 anos, Sim. alfabetizado em português, né? No caso. Bom, português mínimo, né? Porque eu fiz, acho que o prézinho, um pouco do prézinho no Brasil. Mas eu continuei aprendendo aqui, meus pais me obrigavam. Eu tenho muita gratidão por eles terem sempre falado português com a gente em casa. Inglês, claro, na escola, e se tornou o idioma mais forte. Aí o espanhol, porque em Miami, Fort Lauderdale, aí a gente... Se eu não falo espanhol em Miami, eu não moro... A maior parte é espanhol, Nossa, né? bastante espanhol. Eu tenho saudade, eu gostei muito daquela experiência. Francês, eu até aprendi francês com a comunidade africana, fazendo uns projetos. Depois a comunidade haitiana, eu aprendi crioulo haitiano e falava bastante. Eu era intérprete certificado na corte de crioulo. Você trabalhou como intérprete aqui nos Estados Unidos. Intérprete. Antes de trabalhar com advocacia, a gente vai chegar lá. Mas trabalhou como intérprete. Exato. E foi ótimo porque eu trabalhava nas cortes, eu trabalhava em escritório de advogado, traduzindo declarações juramentadas e julgamento, o juízo, né? Corte, né? Então eu tive a oportunidade de ver os advogados lutando pelos seus clientes. Falei, isso aqui é legal, eu quero fazer isso. Sim, você chegou com 7 anos aqui,
Sim. foi crescendo como um imigrante, né? Sim. Obviamente, né? Sim. Como, por exemplo, eu tenho duas filhas hoje de 12 anos, chegaram aqui com 10, Sim. né? Então, quase 2 anos aqui, né? Caminhando para 2 anos. É. Então, toda a dificuldade de uma criança, né? Que assim, a gente fala que a criança adapta muito rápido, Muito né? rápido. Mas assim, só lembra qual foi a maior dificuldade que o senhor teve? Se teve uma grande dificuldade ou pro senhor foi bem natural? Até para tranquilizar pessoas que querem migrar para cá, que tem criança. Só lembra como criança? Se eu tenho memória, como que Sim. foi isso? Não, eu lembro que no início é frustrante você chegar num lugar e você não saber o idioma, né? Isso. Mas Acho que para todo não, mundo, né? não durou muito esse período. Eu lembro até a professora fazer uma pergunta, aí um dia lá eu somei 9 mais 9, como é que fala esse número? Eu levantei a mão e falei 18. Eu lembro que foi uma vitória, cara. Eu lembro desse momento. Aí depois até eu fui para uma escola de imigrantes. Eu reloquei a escola, eu fui para Nova, em Davie, e lá tinha muitos imigrantes. Então aí os meus colegas estavam todos aprendendo inglês como segundo idioma. Até tem história engraçada. Tinha um rapazinho que veio do Paquistão. Aí ele chegou lá o primeiro dia e a camisa que ele estava usando tinha um palavrão. Ele não sabia. Nossa! Porque eu não sabia que Não sabia, significava. ele não sabia, os pais não sabiam, coitado. Aí a professora fez ele virar a camiseta, como é que é, do avesso, né? Aham. Mas dava pra ver, porque era tecido. E era um palavrão em inglês. Era palavrão em inglês, coitado. Meu Né? Deus do céu. Sabe o jogo bingo? Aham. Né? A camisa fala. Quando eu jogo bingo, todo mundo fala bingo, mas eu só falo. Né? Aí Nossa! de frustração que eu só perco, né? Jesus. Coitado. Mas foi ótimo, porque também eu Aham. estava em volta de imigrante, todo mundo aprendendo inglês, e eu aprendi super rápido. Então, a Sim. criança daquela idade. Então, assim, pra uma brincando, criança, uma adaptação foi bem tranquila, né? tranquila, Você mas tava você vê os pais, né? Aham. Aí outra coisa, você vê a dificuldade, o desafio, né? Entendi. Mas são lutadores. Entendi. É. Vamos acelerar um pouquinho, porque 7 anos até que o senhor começar a trabalhar foi uma época, Foi né? uma E época, o foco, claro. como mostrar o que o senhor construiu de empreendedorismo aqui, Sim, eu entendi que o senhor trabalhou, o primeiro trabalho do senhor foi trabalhar com tradução, foi isso? sim. Bom, antes eu fiz. Assim, Eu nós vamos na América, a gente faz tudo. entreguei pizza, trabalhei em restaurante sushi, fiz de tudo, né? Mas esse trabalho como intérprete, já sabendo. Então, Sabia o espanhol e o inglês. então, eu fazia interpretação em português, espanhol e crioulo haitiano. E às vezes em Você francês. aprendeu jovem crioulo haitiano, foi isso? Eu Porque comecei a em aprender Miami se com- fala muito crioulo haitiano, Muito, né? muito. Eu comecei a aprender com 20 anos. Aí já em 2 anos eu já estava fluente, já fiz o teste, já passei na corte. Eu mergulhei naquela cultura, eu gostava Nossa. bastante. Porque eles me via falando, você fala crioulo, né? Porque né, a aparência né, não é normalmente Nossa. assim que são os haitianos, né? Mas Nossa. me receberam muito bem na comunidade. E é um povo muito alegre, muito sincero. Então eu adorei meu trabalho como intérprete. Então o senhor trabalhou como tradutor depois dessa experiência de ter aprendido idioma muito jovem. Você tinha quantos anos quando aprendeu os idiomas? Olha, cresci falando inglês, português e espanhol, né? Então isso já fazia bastante tempo. Aí quando eu tinha 20 anos, eu estudei francês e crioulo haitiano, fazendo uns trabalhos comunitários. E eu me apaixonei pela cultura haitiana, pelo povo. Nossa. Eles ficam chocados cada vez que eles me conhecem, me vêm falando o idioma deles, né? Aham. Então foi muito gratificante. Então, assim, eu comecei a fazer interpretação na corte com 22 anos. Com 22 anos. Ou Sim. seja, ali já começou, de certa forma, aquele contato maior com o imigrante, né? Porque assim, o senhor já era um imigrante, já estava Sim. falando outros idiomas. Com certeza. E aí o senhor já foi trabalhar na corte com quantos anos? 22. 22 anos. Sim. E não somente o contato com os imigrantes, mas eu também vi os advogados lutando por eles. Falei, isso aqui é Nossa. bacana. Eu já tinha um interesse muito grande em direitos. Eu achava que eu queria ser advogado, mas isso confirmou para mim. Vendo as lutas, vendo as vitórias e às vezes os dias difíceis, mas eles lá lutando pelo cliente. Deportações também, muitas deportações. Também, eu fiz também audiências de imigração, mas também muita coisa civil e em alguns casos criminais Não era também. só imigração. Não era só imigração, mas eu fiz bastante Só fazia o imigração. contato de todos os casos que tinha de Todos imigrantes. que Espanhol, precisava. em francês, em crioulo, em Exato. português. Exatamente. E com 22 anos. Com 22 anos. Imagina a quantidade de casos que o senhor deve ter enfrentado, né? Assim, deve ter vivenciado, né? Foi extremamente interessante. Famílias, né? De família, adoção internacional. Eu vi um pouco de tudo. Foi Muitas foi histórias. bem interessante. Aí eu fiz um caso em francês. Eu quase não fazia porque não tinha demanda, né? Mas eu fiz em francês. Aí o cara, Felipe, merci pour le bon boulot, você vai me aider, né? Obrigado pela ajuda. Aí eu falei, mais Felipe, depois eu vou fazer uma questão. Felipe, eu posso te fazer uma pergunta? Ok. Cara, não sei, mas eu posso te perguntar? Pode. Você é haitiano? Porque o jeito que eu falava Você tava francês, imerso na eu estava cultura, imerso né? na cultura haitiana, que é crioulo, né? Aham. Mas o jeito que eu falei Já francês, tava com todo o sotaque, com sotaque trejeito de um haitiano. haitiano. Nossa, eu fiquei orgulhoso. O haitiano dos olhos verdes, né? Exatamente.
Como é que pode, né? Como é que pode? É. Mas eu tinha muito orgulho disso, eu adorava aquela comunidade. Nossa, É. mas aí o senhor foi imergindo, imergindo, e quando que virou a chave, o senhor falou assim: "Quero ser advogado de imigração"? Porque você até então você trabalhava como intérprete, né? Exato, E foi intérprete, vendo as dificuldades das pessoas, né, as lutas. exato. Pessoas, imagino, com crianças, né? É, Muita gente vem do Haiti até de nossa, barco pra cá, né? muita, Cuba. Então, exatamente. quando você falou assim, cara, eu preciso me aprofundar mais nisso aqui, porque até então só não tinha tanto poder de ajuda, né? Só ajudava, mas chegava no limite. Eu era uma ponte, né, eu ajudava a comunicação, mas eu quis fazer algo mais, eu quis, realmente ser aquele lutador, né, aquele guerreiro para as Uhum. famílias e as comunidades. Então, aí eu falei: "Eu quero estudar direitos". Eu não sabia exatamente qual ramo eu iria Ia seguir, seguir. né. Aí eu comecei a aprender chinês, aí comecei a aprender o chinês mandarim, né, que eu falei: Mas "Ah, isso com 22 anos, você começou a aprender. eu comecei a aprender chinês, eu tinha acho que 24 Nossa, anos, 24 ou 25. 24 anos já falava 5 idiomas, né? Exato. Aí eu falei: "Eu quero fazer um bem diferente". Aham. Aí eu estudei, mandarim na universidade, aí chegou o momento de aplicar para a faculdade de direitos. Aí comecei a estudar, e aí eu falei: "Como é que eu posso usar todos esses idiomas, né?". Aham. E aí eu fiz um estágio na China, uma empresa internacional. Eu falei: eu acho que talvez eu vou começar minha carreira assim". É uma empresa internacional, fazia propriedade intelectual, Sim. fazia comércio internacional. Eu falei: "Legal, eu posso usar o chinês e eu posso trazer o mundo para a China", e o mundo estava investindo na China. Eu posso usar Aham. todos os meus idiomas. E eu fiquei, como falamos, namorado com a ideia, né, se Aham. apaixonado com essa ideia. Mas aí eu vi que esse tipo de trabalho que eu ia fazer com essas empresas é bacana, Uhum. mas estava faltando muito contato humano, porque a gente representava muita empresa grande. Por Aham. exemplo, um projeto grande que a gente fez com a Heineken cerveja. Aham. Eu nem bebo cerveja, né? Aham. Mas tudo bem, é o cliente. E eles tinham uma disputa lá que certas pessoas estavam cometendo pirataria contra os caracteres Uau! chinês deles. Então, a Nossa, tradução de Heineken em chinês estava tendo é pirataria com nossa. Chile é poder feliz, né, Aham. Chile. Mas, tinha os piratas, né, que estavam vendendo Chile, mas com um caractere diferente. A pronúncia é a mesma, mas lá significava benefício Nossa! feliz. Então, é uma forma de pirataria e ajudamos com esse projeto. Legal, bacana, bacana. Mas eu falar: "Mas fazer isso aqui todo dia?". Eu senti uma falta de um contato Falta de um humano. propósito, né, assim, mais Exatamente. profundo, né. Aí eu comecei a voltar mais para uma coisa mais humana. Eu fiz Uhum. eu fiz um estágio em Boston, algo mais, trabalhista, lei trabalhista, defender as pessoas na corte. Sempre na parte de Aí leis. depois eu naturalmente entrei no imigrante, porque eu vi a dificuldade da comunidade, eu sou imigrante, eu lembro que meus pais passaram, eu fiz um estágio, apaixonei e nunca mais voltei. E aí, com quantos anos você decidiu que queria ser advogado de imigração? Por exemplo: "Vou seguir isso aqui, vou ser advogado Olha, de imigração"? eu entrei na faculdade de direito, eu acredito que eu tinha 27 ou 28. Então eu demorei um pouco mais Já do que o estava normal, envolvido com a eu estava imigração. já trabalhando como intérprete, Uhum. eu fiz Como isso várias, intérprete, gostei muito. E eu graduei, eu tinha uns 30 anos. 30 anos. Aí comecei não ser advogado de imigração, mas eu estudei para ser advogado de imigração, mas numa defensoria pública. Aham. Então eu misturei os 2. Eu era o esperto do assunto migratório Uhum. no escritório. Aí quando o cliente estrangeiro era preso por alguma bobagem, Aham. eu analisava o caso, Pra poder falava: "Olha, apoiar. você foi preso, se aconteceu isso aqui, você tem um risco de ser deportado, vamos Uhum. cuidar para que talvez você tenha uma outra chance e não volte Não aqui, volta a cometer não volte aqui, por esse favor", né. delito. Então a Uhum. gente, ou reduzia ou eliminava o risco dele ser deportado, mas Perfeito. tem crime que não tem Tem jeito, jeito, não tem né. Um jeito, crime né. federal, um O homicídio, federal, né, não tem homicídio, não tem jeito, você vai ser deportado. Mas uma besteira, às vezes a gente negociava, trânsito, né, um deslize, né. exatamente, a gente negociava com o promotor para se declarar culpado um outro delito que não iria Gerar uma ativar a deportação. deportação. Exato. Entendi. Aí comecei a carreira A assim há alguns defender anos. esses casos. Defender esses casos. Então, eu era advogado, né, criminalista na corte, mas eu defendia também esses imigrantes, e eu também fazia os casos migratórios das pessoas que estavam em processo de deportação. Aí Sim. foi assim que eu comecei minha carreira. Ou seja, mas até então eu só trabalhava para outras empresas, né, tanto como intérprete, como também como advogado de imigração, a defender nesses casos de pra não acontecer Aí, deportação. nesse momento, eu parei de trabalhar como intérprete praticamente, e eu estava focando na defensoria pública e ajudando com os imigrantes e qualquer pessoa no escritório que tinha perguntas sobre imigração, eles vinham para mim. Então, eu Uhum. já comecei a me envolver assim e defender esses clientes também
na corte de Na corte de imigração, imigração. quando fosse E necessário. quando que virou a chave para o senhor, você falou assim, ó, a partir de agora, assim, já estou envolvido com isso aqui Exato. e agora eu preciso empreender. Assim, eu preciso, eu já encontrei meu propósito, que o senhor falou, né? Você trabalhava para grandes empresas, a Heineken, por exemplo, é uma grande marca, né? Quem não Sim, queria fazer uma carreira claro. numa Heineken da vida e, né, Sim, e ser um advogado interno para defender sim. essas questões de piratarias, né? Poderia ter Poderia. êxito financeiro do mesmo jeito, Ia né? ter ganhado muito bem no começo. Exatamente. É, Agora, quando que virou a chave pro senhor e falou assim: eu não quero trabalhar para uma empresa, ainda que seja uma empresa grande, assim, de uma marca poderosa mundialmente, é, porque eu preciso, como você falou, eu preciso trabalhar com gente, né? Eu acho que você falou uma coisa agora que é muito importante. é, Eu preciso encontrar um propósito. E o propósito, para mim, está em ajudar o imigrante, porque eu também sou imigrante. exatamente. Encontrar um propósito para ajudar as pessoas. Quando que esse propósito, o senhor como colaborador, como funcionário, você falou assim: olha, a partir de agora eu quero empreender na Sim, América sim. e eu decido aqui abrir meu negócio e começar a ajudar mais ainda os imigrantes. Vou contar uma história interessante. Então, eu fiz aquele estágio trabalhando com a Heineken, com outras empresas. Foi bacana, foi interessante, mas estava faltando alguma coisa. Aham. Eu estava lutando, era uma luta interna, porque eles iam me pagar muito bem. Né? Sim, E financeiramente. financeiramente ia ser ótimo, e é interessante, mas estava faltando alguma coisa para mim. Aí eu fiz um intercâmbio, um programa de estudo numa faculdade de Direito da China. Foi patrocinado pela minha faculdade de Direito nos Estados Estados Unidos, Unidos. de Indiana, um intercâmbio, e eu estudei Direitos da República Popular da China Ah, você estudou por em um ano. Indiana. Eu estudei em Indiana e eles me mandaram para a China para estudar um ano de Direitos lá. Comecei a estudar, aí eu comecei a conhecer colegas e eles me contaram sobre a situação dos direitos humanos na China. Eu sabia que as coisas. Desculpa interromper, você morou um ano na China. Morei um ano, morei 6 meses antes. Aí depois eu voltei um ano para estudar direitos lá. Eu fui um Ah, estudante de entendi. direito. Eu era o único não chinês, né? O único estrangeiro na sala de O aula. único branquinho dos olhos claros, Exatamente, foi diferente de muito todo mundo. interessante. Foi muito interessante. Nossa, que E os meus experiência. colegas começaram a me contar histórias. Aí teve um colega que ele me deu um pendrive. Ele falou, por favor, volta para sua casa e assista isso. Ok, eu assisti. E era um documentário sobre o Tank Man, né? O que que diz isso? Aquele massacre que houve na praça da Paz Celestial, Aham, né, em Tiananmen Square, em aham. 1989. Então eu já tinha visto essa história. E tinha um homem assim, acho que ele estava voltando de fazer compras, ele estava com umas sacolas. Ele viu os tanques passando na Avenida Chang'an, né? Meu Deus. E ele não deixou os tanques passar. É uma história muito famosa. Então, assim, Aham. eu aprendi isso na escola, já sabia. E eu assistindo e vendo o vocabulário, era em inglês, mas com a legenda em Legenda em chinês. chinês. Aí eu falei, ok, eu tô lá aprendendo algumas palavras chinês, assisti, achei interessante. Aí eu voltei para ele e falei, eu já sabia dessa história, né? Por que que você me mostrou? Porque até então, eu pensava que a China era como aqui os Estados Unidos, a gente estudou sobre A Martin história Luther King. contada, A né? gente Era uma conta, coisa, a né? gente aprende sobre a história chata aqui do país, né? Sim. Teve coisa negativa aí, né? Sim. Mas a gente aprende. Eu pensei que ele também sabia. Por que que você me mostrou isso? Porque ele falou, porque eu apenas fiquei sabendo disso. Hã? Nossa. Mas não é uma criança. É um rapazinho que já tinha, sei lá, 23, 24 anos, família tinha dinheiro, você não é do sertão, assim, Aham. tem internet lá. Como é que você não sabia Não sabia disso? dessa história. O governo escondeu esse negócio de mim. Eu Das falei, pessoas de das dentro. Isso pessoas. estava num pendrive. Isso eu estava no pendrive. Ele não sabia de um dos massacres maiores que aconteceu na Como história. chinês, ele não sabia. Como chinês, ele não sabia. Eu sabia. Falei, nossa, esse negócio não tá certo. Aí eu comecei a conversar com outro chinês. Eu falei, cara, se eu ficar na China, eles não me deixam fazer o OAB lá, eles não me deixam fazer o Virar teste, um advogado virar um lá. advogado oficial. Eu vou ser um consultor glorificado, O milionário. estrangeiro não pode ser um advogado na China? Não, não pode. Caramba. Eles podem aqui. Mas Né? você não pode ser advogado. não Se eu posso quiser, ser se eu mudar pra lá, eu não posso virar um advogado lá. Não. Ainda que fale chinês fluentemente. Fluente, não pode. E eu fiz as aulas em chinês fluente, eu escrevi tudo em chinês. Eu demonstrei que eu estou disposto a fazer essa luta. Mas eu não ia conseguir ser um Nunca. advogado, e eu nunca ia conseguir defender o povo O povo. contra esse tipo de corrupção, contra esse tipo de abuso. Manipulação. Né? Aí eu falei, a minha luta não pode ser aqui. Eu não tenho poder Pra para fazer fazer alguma nada coisa aqui. aqui. Mas nos Estados Unidos, para algumas dessas pessoas que querem Eu fugir consigo disso ajudar. aqui, Eu consigo. eu vou conseguir ajudar. Aí Nossa. isso me Uau. levou realmente para falar, não, eu quero ajudar esse povo, eu quero fazer migração, eu quero fazer direitos humanos. Aí
fui defensor público, aí depois eu empreendi. Mas eu acho que foi importante contar essa Não, história. isso é arrepiante. Então, quando o senhor vai pra China, o senhor fica um ano lá, como no intercâmbio, estudando. Exato. Aí, quando o senhor volta para os Estados Unidos, o senhor vê a realidade da repressão, que tudo, né? A gente tá aqui na América, sabe o que acontece lá, né? Exato. E em várias partes do Brasil, do mundo também. É. Quando o senhor volta para os Estados Unidos, entendendo que realmente que estava acontecendo na China, né, de hoje que isso acontece lá, Exato. e aí o senhor decide abrir o escritório nessa época. O meu primeiro trabalho foi a Defensoria Pública, Isso. mas eu tinha esse desejo de Ali fazer... então ali nasceu o desejo. Falei assim, cara, eu preciso Nasceu o construir desejo. algo maior do que É. simplesmente ser um advogado como funcionário. Exatamente. Eu preciso. É, Tem e gente sofrendo. representar grandes empresas, eu preciso representar pessoas. Então eu gostei do trabalho da Defensoria Pública e ajudei muitas pessoas. Nossa. E pessoas que tinham isso é de feito, às arrepiar. vezes, bobagem, mas assim, eu consegui. Foi um trabalho muito humano. Sim. E eu estava em Nova York fazendo tudo isso. E minha família estava na Flórida. E tinha uma época que eu falei, não, eu preciso estar com eles. A família ficou. A família ficou, meus pais, né? Meus pais, meus Sim, irmãos estavam tinha na filhos Flórida. ainda. Aí passou um tempo fazendo esse tipo de trabalho e depois eu até fui promovido para ser um consultor nacional de direitos migratórios para advogados criminalistas. Então eles me ligavam quando eles tinham pergunta. Sim. Eu dava aula para eles. Era um trabalho muito bonito, muito Uma gratificante. referência para todos os outros Foi advogados. muito legal. Mas aí eu comecei a querer ficar mais perto E da minha aqui, família. aquela chama lá da China tava E a aqui. chama da China estava muito acesa. Cara, tem gente sofrendo lá. Exato, Eu sei, agora eu tenho noção do que é aquela repressão. exato. Que é a realidade mesmo, que é nua e crua, não a realidade contada, a realidade vivida. Que o senhor morou lá durante um ano, é diferente, né? Sim, A gente sempre fala, quando tá aqui nos Estados Unidos, uma coisa é você ouvir de fora, né? exato. Disney, Tampa, isso tudo é muito bonito, é legal, mas É. quando você mora dentro do país, você encontra os defeitos, né, os problemas. Os Estados Unidos Com não é um país certeza. perfeito também, Com certeza. mas não é uma repressão como a gente Não. sabe que é na China. Olha, a China é perfeito se você quer trabalhar e ganhar dinheiro. Se você não tem opinião, se fosse ou seu foco, você poderia ter seguido, eu né? poderia ter ficado lá ganhando muito dinheiro e ficado Na feliz. Heineken, ficava né? pela A Heineken. Heineken, a Heineken, né? É. Vamos lá, né? Excelente. Mas se você tem opinião sobre o que está acontecendo lá, Isso te dá um desconforto, né? você não pode expressar sua opinião. Você vai preso. Nossa. É, Ou seja, tinha um choque de valores. Falei assim, cara, eu tô aqui, tô ganhando dinheiro, só que olha só, tô ganhando dinheiro, mas tô vendo gente sofrendo, né? exato. Então, assim, eu não posso nem exercer o que eu amo, que é a advocacia. Se eu quiser exercer É. aqui como um advogado, É, vamos supor, eu quero ficar na China, um exemplo. sim. Eu jamais seria um advogado lá. Advogado de ir na corte e lutar? Jamais. Não, você é um Jamais. consultor glorificado. Você é um advogado estrangeiro, você Jamais. ajuda o pessoal a entrar na China e os chineses fazem E negócio acabou. com eles, ganha muito Nada mais bem, que isso. mas fica calado. Caramba, não, sensacional. Aí eu só volto É. para os Estados Unidos, eu continuo exercendo a sua função como defensor, como consultor, né, para outros advogados, Sim, só que a chama lá dentro. E em exato. que ano que nasce Alexandre Ló, a Alfa? 2013. 2013. 2013. Meus pais tinham mudado para Orlando. 11 anos. A gente cresceu 11 anos. A gente cresceu em Fort Lauderdale, Miami. Aham. Eles tinham mudado para Melbourne, né? Aham. Aí eu falei, bom, deixa eu ficar mais perto deles e Orlando, onde tinha mais negócio. Eu fiz algumas entrevistas, mas eu falei, aí coincidentemente tinha um amigo meu de infância. Ele também se tornou advogado de imigração em Nossa. Miami. Ele estava mudando para Orlando porque a esposa dele ia estudar aqui. Aham. E ele especializou em imigração para business. Aham. E eu aprendi imigração de defesa de deportação. E nós unimos. Uhum. Então, eu ensinei a parte de deportação e ele me ensinou business. Business. E a gente uniu as forças. Então, tornamos um escritório. Abrimos, então, vamos abrir? Vamos abrir. Vamos abrir. Abrimos em 2013 em Orlando e tornamos um escritório que a gente tinha a capacidade de ajudar tanto o investidor como a pessoa que estava em processo de remoção. Entendi. Ele era o cara técnico da parte de advocacia para business. Business, exato. Entendi. Aí eu aprendi dele e ele aprendeu de mim. Aham. Foi bacana. Eles se montaram junto, Alexandre La Forma. Ele tá Exatamente. até hoje junto ou não? Não, ele saiu em 2017. 2017. Ele quis trabalhar para empresas. Entendi. É. O foco dele era negócios, É né? negócios. Então, ele não exerce mais como advogado. Aham. Ele decidiu trabalhar para empresas usando o seu conhecimento. Eu E sou- está indo muito bem. Entendi. Eu só começou aqui pela Flórida, então. Pela Flórida. Pela Flórida. É. Porque hoje a Alexandre Ló tem escritórios em Nova York, né? Nova York, Califórnia. Nova York, Califórnia. Temos e aqui também. em Orlando. Em Orlando. E um pequeno em Las Vegas. Em Las Vegas. Ou Aham. seja, você tá em todas as partes dos Estados Unidos, ponto estratégico. dos Exatamente. Estados Unidos. Nacionalmente, quem precisa de ajuda, a gente está E capacitado eu fiquei para ajudar. sabendo que em Nova York eu trabalho forte com os chineses, né?
Nova York e Califórnia tem muito cliente chinês. Muito cliente chinês. Bastante. Inclusive, eu já vi vídeo do senhor falando em mandarim. Ah, Eu sim, tentei. tem um canal YouTube. Eu aprendo um pouquinho mandarim. Não, gente, é É, fácil. É é, desafiador. é muito É desafiador. possível, É como possível, mostrou aí que é possível, com certeza é mas é muito possível. desafiador. O pessoal que fala o inglês, gente, você não sabe o que é É, mandarim. é Basta verdade. assistir o Dr. Felipe falando mandarim, tem que colocar a legenda ali É, em português, mesmo assim, até para tradução, até os algoritmos têm dificuldade nossa, de traduzir. é difícil. Porque tem palavra que não tem tradução, né? Não, diretamente não. É, Então, Nova York é um foco muito grande com a comunidade chinesa, né? Que sim. hoje acho que é o principal foco, né? Vamos dizer assim, do escritório lá em Nova York, né? Em Nova York e Los Angeles, eu diria que a maioria dos clientes são chineses. Temos Entendi. também muitos hispanos, temos alguns brasileiros que vão para o escritório de Nova York, que moram lá em New Jersey, Sim. isso temos também. Então, isso que eu ia perguntar, que ia entrar nesse ponto agora com o senhor. O que acendeu a chama do senhor foi ver o sofrimento das pessoas lá na China, né? Uma delas. Uma delas, porque É, eu vou tocar nesse ponto agora, porque um ponto que me tocou muito, né? Eu sempre pesquiso sobre os meus convidados. sim. Eu sou um contador, jornalista que pesquisa sobre as pessoas que Sim, vêm aqui. importante. E eu fiquei muito emocionado quando eu vi o trabalho que o senhor fez lá no Haiti. Ah, Né? cara. Eu vejo, É, eu sei que hoje a Alexandre Law Firm não tem só um trabalho com o chinês, né? Como o senhor falou, hispano, eu brasileiro, né? Como seu cliente aqui, sim, e agora amigo também, sim. né? Mas eu vi antes de vir para os Estados Unidos, né? Pesquisando sobre o senhor, Ah, porque que legal. eu sou um cara pesquisador, falei, eu vou ver quem é esse advogado, eu vou ver se É. ele não vai me enrolar. Pessoal, É, tem que pesquisar, tem que tem que pesquisar. pesquisar. Gente, É. pesquisa, o que você vai fazer nos Estados Unidos, eu sempre falo, não custa nada, o Google tá aí, analisa o que você está contratando, porque infelizmente não é questão de nacionalidade, isso acontece Hum, em qualquer nacionalidade, mas é importante a pessoa pesquisar. Mas eu pesquisei bastante. E eu vi um trabalho que o senhor fez no Haiti. legal. Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi essa experiência lá? Porque o senhor morou lá também, no Haiti, não? É, foi 3 meses, né? Então, 3 meses. então posso dizer que morei lá, mas foi Três foram meses. 3 meses. É. Conta pra Como mim. eu falei, eu tinha e tenho um carinho muito grande para essa comunidade. Trabalhei muito perto deles. E quando isso aconteceu, eu fiquei devastado. O terremoto em O senhor 2010. foi antes ou depois do terremoto? Foi depois, eu fui para Foi ajudar. depois. É. Foi a primeira vez que eu fui. Eu aprendi crioulo aqui nos Estados Unidos. Aí, quando aconteceu, eu fui ver o diretor da minha escola. Quando eu marquei um appointment com ele, cheguei lá, ele falou: é o negócio do Haiti, né? Ele sabia que eu ia trancar a matéria para ir lá. Ele já sabia. Ah, o senhor foi pro Haiti na época da É faculdade. faculdade, faculdade. Eu Entendi. tranquei a matéria, ele me deixou trancar a matéria, sem consequência nenhuma. Vai com Deus, faz o que está no seu coração. Ele Nossa. falou, quando eu ouvi falar do Haiti, eu sabia que você ia me ver. Nossa. É. Aí ele trancou a matéria, eu fui lá. Então, primeiro eu fui intérprete num hospital no barco da Cruz Vermelha. Aham. Nossa, eu fiz muito sofrimento. Nossa. E Imagina. é muita atrocidade. Então, eu interpretava para os médicos, para as enfermeiras, etc. Aí teve uma ONG depois, através dos contatos que eu fiz no hospital, que estavam precisando de pessoas lá mesmo no Haiti. Eu falei, tranquei matéria para isso, O senhor né? trancou a disciplina para poder dar suporte de intérprete lá no Haiti. Sim. Então, no barco eu fiquei menos de um mês. Aí depois eu fiquei no Haiti mesmo 3 meses. E a Nossa. gente fazia projeto com a ONU, fornecer água limpa, outros projetos, e ficar lá ajudando no possível. A gente fez um food drive, a gente Aham. trouxe comida para lá, para aquela organização. Foi ótimo. Uma Foi muito experiência. difícil. É, cara, o haitiano, eles têm sofrido muito. Então, eles desenvolveram uma característica de lidar com a diversidade Um através do sofrimento. humor. Eles lidam com o sofrimento através do humor. Eles riem, eles contam piadas sobre as coisas. Meu Deus. Então, eles contavam piadas sobre o terremoto. Sofreram Uau. muito. Mas a história, por exemplo, então, onde é que você estava no terremoto? Cara, eu fui lá na loja pagar meu parceiro um dinheiro que estava devendo. Eu peguei a nota assim, o negócio começou a tremer, ele olhou assim, Eles brincam com mas pegou o dinheiro, depois a gente fugiu, né? Eles Depois- brincam com a Eles tragédia. brincam com isso. Um policial falou que ele estava lá olhando a cidade, o negócio começou a tremer, não sei o que, ele falou, cara, Meu Deus. eu voei que um passarinho, assim. Eles brincam Vão na esportividade. exatamente para lidar com o sofrimento, Aliviar a dor, né? Eles aliviar. sofrem muito. Há muito tempo que eles sofrem com tragédias naturais no Haiti, né? Tragédia Furacão, natural do terremoto, governo, corrupção, a pobreza. Então, eles têm conjunto de tragédias. conjunto de tragédia. Então, assim, eu fui lá, né, e vi a diversidade, vi as complexidades da sociedade também, do governo. É difícil estar lá, né? E quase não tem trabalho para as pessoas, então eles fazem o que for para sobreviver. Mas algo interessante também, com todo esse luxo que a gente tem aqui, é, ele,
eu não lembro uma época da minha vida onde a gente saía assim e sentava embaixo de uma árvore, eles iam lá, cortavam os cocos da A árvore. simplicidade da vida. Simplicidade, difícil, mas, Só que eles buscavam mas soluções de também vida pra isso, feliz, porque feliz, né? eles encontravam tempo de estar com seus amigos, com a sua família, contando piada. Nossa, Sensacional. eles gostam de uma piada. Eu vi uns vídeos do É. senhor lá com a comunidade. Ah, você viu? É. Ah, cara, as Eu crianças. achei sensacional. Cara, as crianças, adorava as crianças. Nossa, a gente fazia concurso de rap Aham. em crioulo. Aí eu era o coach de um time de criança fazendo rap. Aí ganharam. Acho que pra me deixar feliz, né? Escolheram o meu time para ganhar o concurso do rap em crioulo. Nossa. Ah, mas foi uma delícia com as Não, crianças. Nossa. sensacional é ver essa história, doutor Felipe, e ver assim, que você veio pra cá com 7 anos como imigrante, né? Não se fechou nos Estados Unidos, né? Eu acho que isso é importante demais, porque a vida da pessoa vem para os Estados Unidos, ela vai. Ah, agora cheguei no topo do mundo. Né? Sim. I'm the top of the world. Exato, exato. Tem até uma música que canta, mas assim, não faz sentido você se fechar. Não. Então, assim, Tem a piada que fala como é que é se você fala 3 idiomas trilingüe, 2 idiomas bilíngue, um idioma americano, né? E sim, se você entrar nesse ritmo, ok, mas aqui tem as comunidades muito fortes, étnicas. Uma miscigenação de cultura muito Nossa, grande, e né? não precisa de visto. Não precisa de visto. Se você quer ir para a China, voa lá para Flushing, New York, onde está meu escritório lá. Cara, é China. Chinatown, né? Chinatown. Tem o Chinatown em Manhattan, aí tem Flushing. Flushing. Flushing é o Chinatown hoje de Nova York. 2 horas daqui. Vai lá, 2 horas daqui você já tá lá. Aqui tô no Brasil, né? Na porta no Brasil, você tá na Espanha, você tá na Venezuela, você tá na Cuba, você tá em tá Porto tudo Rico, aqui. Tá tudo aqui. É maravilhoso, tem Isso é muita sensacional. cultura. E mesmo para quem não tem a paixão de idiomas, vai experimentar a cultura e especialmente a comida. Vai comer, né? É maravilhoso. É autêntica. Não, isso é uma coisa sensacional aqui, Isso que é você ótimo. encontra todo tipo de comida aqui na Flórida, né? Exatamente. Sensacional. Mas voltando aqui pro nosso foco, né? O senhor nasceu pra imigração. Isso aí tá escrito nas estrelas, né? Sim. Migrar com 7 anos, morar na China, fazer um intercâmbio no Haiti, conhecer outras culturas, outras nacionalidades e decidir empreender, porque essa é uma decisão muito vital na vida de uma pessoa, né? Porque Exatamente. muda totalmente eu digo que assim, é um ponto de inflexão, né? Muito. Quando você trabalha para uma empresa, por mais que você seja um profissional qualificado, um profissional que, como o senhor era e e o seu sócio também, né, que era especialista em business, vocês entendiam muito da questão técnica, né, da entrega, da dor do cliente. Exatamente. Mas quando você começa a abrir um negócio, você começa a encontrar outros desafios, né, que não é só, digo-se que não é só questão técnica, mas você assume a responsabilidade do marketing, você tem que ter uma pessoa, identificar pessoas, né? Que vão tocar o marketing, entender um pouco de finanças, né? Eu, como financista e contador aqui, sempre falo que todo empreendedor precisa entender, ainda que o mínimo para poder gerenciar bem o seu negócio. Como é que foi essa mudança para o senhor? Porque o senhor tinha todas as habilidades técnicas para o direito. Exato. E agora o senhor é dono de um negócio. Agora o senhor não é mais um defensor e nem mais um tradutor. Agora o senhor é dono de uma empresa que precisa gerenciar recursos financeiros, gerenciar pessoas, gerenciar processos. Exatamente. Como é que foi esse desafio? Qual foram as dores, as dificuldades e qual foram os acertos também que o senhor aprendeu com isso tudo? Foi necessário ser bem humilde. Bem humilde. Porque você fala, nossa, eu não sei nada disso. Eu não aprendi nada disso na escola, eu não fiz um business school. As faculdades de direitos agora estão ensinando, eles têm aulas, business, né? Um pouco de business. Quando você for abrir seu escritório, eu teria tomado essas aulas, mas não tinha na minha época. Não tinha. Então eu não sabia de nada. Interessante, né? Como que não prepara para ser empreendedor? Nem nos Estados Unidos, né? Agora começou, mas antes nem isso tinha, né? Não tinha. Interessante isso. Né? Eles pensam, a maioria vão trabalhar para outras empresas. Vai ser advogado de uma empresa. Você vai aprender, você dá um jeito, e você dá um jeito. Dá um jeito, sim. Mas não é o jeito correto. Eu acho que, primeiro você... Se eu pudesse fazer de novo, eu teria feito um coaching, eu teria contratado um consultor. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria estudado business antes de abrir o negócio. Pelo menos um pouco, com consultor, com um coach, né? Ter um certo preparo. Mas por que o senhor fala isso? Porque foi muito arriscado, o senhor sofreu um pouco? Foi muito, de repente, sofremos, claro. Sim. Né? Assim, existe diferença entre marketing e venda, uma coisa muito óbvia hoje, né? Mas, assim, óbvio hoje depois de 11 anos, né? Depois de 11 anos. Ficou óbvio depois de uns meses lá. Exatamente, você vai aprendendo. Mas foi bom, foi uma experiência ótima, a gente aprendeu bastante no caminho, mas... e graças a Deus eu tinha minha esposa. Minha esposa, recentemente, ela ganhou um prêmio. Vou falar isso aqui para ela. Ela ganhou um prêmio em Portugal.
por ser uma das empreendedoras do ano. Qual é o Ela nome dela? A Glênia. dona Glênia. É, Ela então é a pessoa da gestão. ela é a pessoa Entendi. da Então tem um gestão. segredo Não, aí. é o seu segredo. Eu digo, do lado Essa de arma todo homem segreda. de sucesso, não é do atrás, não. É do lado do homem de sucesso, tem uma mulher também de sucesso. Com Então ela é a certeza. gestora. Cara, ela é ótima. Ela também trabalhou em escritório de advocacia, então ela tinha experiência de casos, gerenciamento de casos, mas tudo que ela E faz, com ela faz bem. background mais administrativo, mais de gestão. De gestão, mas também com casos. Então, assim, Entendi. Ela já tinha experiência também. é uma potência. Então, ela entende do caso, entende gerenciamento do caso, mas a área administrativa, ela fez o nosso primeiro website. Tudo que ela fazia, Entende de marketing também. e a gente foi atacando. Aí a gente foi conhecendo a comunidade aqui em Orlando, fomos E para as desculpa perguntar, igrejas. vocês se conheceram no mercado de imigração ou não? Não no mercado, na vida, né? Se conheceram num ambiente de. Nós, Que ela também é imigrante? Ela imigrante, também é imigrante, né? eu cheguei com a gente tem a mesma idade. Ela é Aham. um mês mais experiente, né, do que um mês mais velha. A gente conheceu, ela chegou aqui com 14. Entendi. E a gente conheceu numa igreja brasileira Igreja em Miami. brasileira. Então eu vi ela sair do barco, como a gente fala, né? Chegou Nossa! imigrante, aquele cabelão comprido, assim, né? Quanto tempo juntos? Olha, ela chegou com 14 e a gente começou a namorar com 16, aí depois voltamos com 18 e desde 18 anos juntos. Desde 18 anos. Quanto tempo de casados? Casados 21 anos. 21 anos, gente. Aham. É assim, eu tenho 14, né? Vou completar 15 mês que vem. É, Nossa, isso pra mim é história de sucesso, porque é muito comum a gente encontrar empreendedores que vão crescendo, né, com o negócio, é. e por algum motivo a gente não vai julgar aqui, Hum. mas é muito difícil você encontrar hoje empreendedores sim, que tenham um empreendimento, business, negócio, finanças construído, sim, mas que não perderam o principal empreendimento que eu digo que é a família. sim. E assim, 21 anos não são 21 dias, não são Sim. 21 semanas. Aham. É uma história, ou seja, vai ter mais tempo de casado do que de business. Então isso mostra o sim. seguinte, que os senhores construíram um negócio juntos, Foi tudo juntos. né? É. Então isso é lindo de se contar É e de bacana. se inspirar, né? Porque, você vê, né? Ninguém faz nada sozinho. Não, E quando você encontra uma pessoa que está do teu lado, que te completa, como o senhor falou, né? exato. Eu sofri menos porque eu tenho uma esposa que cuida dessa parte administrativa, de Exatamente. marketing. Sofri, mas talvez teria sofrido mais Com certeza. se não tivesse uma pessoa com esse conhecimento, né? Com certeza, sem dúvida. Mas que grandes aprendizados o senhor disse, o senhor acabou de falar, né? Que o senhor teria estudado um pouco mais de business, né? Eu Como acredito que sim. consultor, Eu acredito porque que sim. tem as dores, né? Quando Com você certeza, começa o negócio. é. Mesmo aqui nos Estados Unidos, não é assim. Porque o pessoal pensa o seguinte, queria que o senhor falasse sobre isso, porque eu encontro muita gente. Ontem mesmo eu estava numa reunião, né? Na reunião não, fui socorrer um amigo que estava passando mal ontem à noite, está aqui com a família, Uau. e ele é um contador no Brasil. Ele fala: Paulo, eu tenho muitos clientes no Brasil, e eles me perguntam, cara, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Porque todo mundo fala que o que abrir nos Estados Unidos dá certo. Aí eu falei: ó, depende, nos Estados Unidos também tem suas dificuldades. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse pra gente, porque o senhor, apesar de ser brasileiro primeiro, já é um americano, Sim. e o senhor empreendeu sempre aqui nos Estados Unidos. Sim. O que o senhor diz assim, por exemplo, o cara vai abrir um negócio nos Estados Unidos aqui hoje, né? Como o senhor saiu de funcionário, né, para empreendedor. Quais são Exatamente. os cuidados que o senhor acha? Fala assim, ó, tem que tomar cuidado com isso, com isso. O que o senhor diria pra gente? Olha, eu acho que sim, no meu caso, eu poderia ter estudado um pouco mais sobre a área de business. Eu foquei muito no técnico e foi uma grande razão que a gente deu certo, Sim, porque porque eu sou a área conhecido muito. técnico Uhum. e essa compaixão que a gente tem, né, para os imigrantes, a gente sente na pele o que eles estão sentindo hoje. Então isso foi muito importante. Mas eu teria contratado um coach, teria contratado um consultor, Especialista. já e mais ou menos planejado, ok? Então existe a área operacional, administrativa, Contábil, customer né? service, contábil, marketing é uma roda diferente do que vendas. Verdade. Elas se comunicam, mas são diferentes. Então encarar como um business, né? E é mais difícil na minha área porque a gente vê como é uma missão. A missão Não, de isso aí sem ajudar. dúvida. E Né? é difícil. Mas é um Essa business. separação, né? Exatamente. Porque assim, o senhor tá indo pelo coração, pela coração. missão. E muitas das vezes você não tá considerando fatores que É. você precisa considerar em termos de negócio. Exato. Peraí, Felipe, ó, isso aqui, cara, não é viável. Você quer Exato. fazer, mas economicamente, não, mas eu preciso ajudar, eu preciso socorrer. Exato. É difícil essa separação, a né? gente tem uma equipe maior hoje, então eles falam, olha,
afasta o Felipe de negociação de contrato. Sério? Não deixa ele negociar, deixa Não, que o comercial não, negocia. exato, ele explica a elegibilidade, etc. Aí para a conversa lá. Essa é verdade, porque quando eu fiz a entrevista com o senhor a primeira vez, né? Aham. Inclusive, eu falei com vários advogados, quero até destacar isso aqui, que é importante, por isso que eu digo, é importante você falar com várias pessoas, ouvir. Sim. Né? Mas ninguém me atendeu como o senhor me atendeu. Que ótimo. Né? E como que o senhor vive o problema do cliente, vive o anseio do cliente. Esse homem aqui, gente, você não tem noção quanto que eu perturbei a vida dele. Não, que Ele isso? foi psicólogo comigo algumas vezes. Aqui. Calma, meu filho, vai... E assim, e uma coisa nos Estados Unidos que você vai aprendendo é se tornar menos ansioso, né? Porque assim, existe processo, você precisa ter equilíbrio, as coisas têm time pra acontecer. Tem burocracia também. Tem burocracia demais, né? Agora vamos ver com o Elon Musk, que agora como gestor, parece que vai diminuir um pouco. Vamos esperamos, né? Mas tem muita burocracia. Mas eu lembro que o senhor conversou comigo, né? Entendeu toda a minha história e falou assim, cara, você é totalmente elegível. Totalmente elegível, apesar de alguns advogados... Um advogado, inclusive, vou falar o nome aqui para não me entregar. O primeiro, né? Primeiro, que eu paguei até a consultoria. O cara falou, não, você não é elegível de forma nenhuma. Foi o primeiro, gente. Olha, eu lembro... Se você tivesse desistido. Não, se tivesse desistido, eu não estaria aqui. O cara falou assim, você não é elegível. E o senhor, pelo contrário, o senhor entendeu, analisou a minha vida, né? Porque... O processo de imigração, a gente vai começar a falar um pouquinho agora dessa questão de imigração, né, professor? Até porque a gente traz esse conteúdo aqui da sua história aí, para quem também quer morar nos Estados Unidos, é importante. Mas eu lembro que o senhor conversou comigo, entendeu a minha história e depois o comercial que fechou lá o meu contrato, né? Sim. Mas a maneira que o senhor se envolve, né, isso mostra que não é só um negócio, né? Não. O senhor tem uma equipe de business, mas existe uma missão, como você já contou, que queimou o seu coração lá na China, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito linda, doutor Felipe. E eu fico, assim, me perguntando o tempo inteiro, né? E eu passo até essa mensagem para o empreendedor. A gente precisa sempre encontrar naquilo que a gente faz um porquê das coisas, né? Porque, assim, ganhar o dinheiro, a gente vai ganhar o dinheiro de várias formas. Igual você falou, tem gente trabalhando em multinacionais ganhando milhões e milhões, mas no fundo são infelizes naquilo que fazem. Então, encontrar essa paixão, encontrar essa conexão com o propósito do que está fazendo e também ganhar dinheiro com isso é um desafio grande. Eu acho que Deus me deu uma boa direção, me fez conhecer as pessoas certas. Antes de começar meu trabalho na Defensoria Pública, o meu primeiro trabalho depois de graduado Law School, né? Eu recebi uma bolsa para fazer um fellowship, que é um treinamento intensivo em Defensoria Pública. Certo. E eles deram um manual pra gente. Leia o manual antes de começar o treinamento. Ok, eu vou lá, vou devorar esse manual, né? E na primeira página, Paulo, falou uma coisa que os 3 anos de Law School tinha pregado diferente. Law School prega que você tem que se separar do caso do seu cliente. Ou seja, ok, você vai, faz o trabalho, mas você tem que se separar. Envolve. Senão vai afetar muito a sua saúde mental. Eles têm razão. Sim, faz sentido, não né? estão errados. Não estão errados. Mas defensoria pública, defensoria de... Tem que viver. O primeiro parágrafo, para você ser bom nisso, esse trabalho tem que ser pessoal. Putz, nossa. É isso. Eu sempre senti isso. Porque não é um número, é uma vida, né? Você está mexendo com a vida da pessoa. Exatamente. Eu sempre senti isso, mas eu sempre ouvi aquilo, que você tem que separar. Eu falei, ok, então como é que eu vou fazer isso, né? Mas lá falou... E é engraçado, porque em finanças e contabilidade a gente escuta do mesmo também, né? Quando a gente vai fazer uma análise financeira contábil, a gente tem que ser isento, obviamente tem que ser isento para você não ter imparcialidade, né? Para poder você não colocar a sua avaliação e analisar o fato em si. Claro. Mas, por exemplo, eu como contador, quando eu olho para uma empresa de um cliente, eu não olho o CNPJ ou aqui o IAN nos Estados Unidos, né? Eu sempre estou olhando quem é que está na frente daquele número, daquele registro. Porque no final das contas, se você faz uma operação errada ou se você gera algum liability, algum passivo para o cliente, você está afetando uma vida. Exatamente. Você está impactando no futuro, muitas das vezes, de uma pessoa que juntou o suado dinheirinho dela, pegou a rescisão dela, juntou tudo, veio para os Estados Unidos e montou uma empresa aqui e a única esperança dela é aquilo ali. Exatamente. Então, eu acho que é uma responsabilidade grande, né, para quem trabalha com business e quem trabalha com projetos. Com entender vidas. que você trabalha com vidas, não é um número, não é uma empresa. Eu sei que você entende isso muito. Muito. Bem. Um pouco que eu sei de contabilidade, eu sei que você faz uma análise muito holística para ajudar seu cliente. Exatamente, eu já recusei, inclusive, por exemplo, a gente já trabalha em parceria, né? Quantos clientes vieram me procurar e falaram assim, cara, eu quero abrir uma empresa. Quero abrir uma empresa para amanhã. Eu falei, opa, por que você quer abrir essa empresa? Não, eu quero abrir uma empresa porque eu quero migrar. Aí eu falei, não,
mas o que tem a ver a empresa com a imigração? Hum, Então, se você quer migrar, você tem que falar com o Alexandre Law Firm primeiro, antes de abrir a empresa. hum, E eu vejo, infelizmente, né, não tô aqui julgando, cada profissional tem a sua maneira de trabalhar, claro. mas tem profissionais, por exemplo, que eu já vi que ele vai abrir a empresa do cliente sem se preocupar com nenhuma consequência migratória para o cliente. Exato. E assim, eu tenho essa responsabilidade. Aí o cara fala, ah, mas eu não sou advogado de imigração para poder para dar essa consultoria, para me preocupar com isso. Por isso mesmo, se você não é advogado de imigração, fala para a pessoa procurar um advogado de imigração. Exato. Mas não sai abrindo a empresa da pessoa Hum, sem saber sabendo que vai ter consequências ruins, como já tem acontecido, né? É. Então, assim, é um impacto de vida. Então, eu não consigo olhar somente para o número. Ah, o cara tá fechando um contrato comigo de consultoria. Se eu vejo que vai dar um problema para a vida da pessoa, opa, Exato. peraí, calma, vamos parar por aqui, vamos analisar um especialista nisso, É. porque isso vai impactar a sua vida. Você né? perdeu aquele contrato, você perdeu aquele dinheiro. Perdi aquele mas dinheiro. Você ganhou um fã. Ganhei um fã, ganhei uma pessoa. E detalhe, tô possibilitando que a pessoa crie um futuro para a família dela. Exatamente. Vários clientes já me agradeceram por isso. Ele falou, cara, nenhum contador me falou isso. Porque às vezes a pessoa está preocupada só em fechar o contrato, né, Hum, de assessoria contábil e financeira. Só que, no fundo, a contabilidade ou as finanças, o que seja, ela é um meio para poder você levar uma solução de vida para a pessoa. Exato. Eu sempre enxerguei isso. Eu acho que um dos grandes fatores que me ajudaram Hum. a chegar aqui na América é esse pensamento. E por isso que a gente está junto, né? Eu vejo Por que o isso que a gente senhor... explica bem. Eu vejo que o senhor é muito assim, porque os casos que o senhor fala, ó, esse caso aqui não é elegível. Exato. Se capacita mais um pouquinho, porque vai perder tempo, vai perder Exato. dinheiro e não vai dar. É. Então, ser realista. Do Exato. que muitos escritórios, às vezes, que chegam e manda pra dentro, É. faz o Zelle, faz o Pix, e depois a gente se vira. Tem condição de pagar? Vamos lá. Mas sem elegibilidade, né? A Nossa. gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, até para poder fechar aqui com esse assunto que, com certeza, todo mundo tem que estar assistindo o podcast e fala assim, poxa, quero saber como é que eu faço para poder ir para os Estados Unidos. Sim, Eu sei que tem um montão de vistos, tem vários. mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, olha, quais são os caminhos? Eu sou um exemplo disso, né? Eu tô aqui, eu sou um case, pessoal, aqui do Dr. Felipe, né? Em relação ao processo migratório. Não é fácil, né? Assim, não é fácil. Uma jornada. É uma jornada, mas eu queria que o senhor falasse. A pessoa que está ouvindo a gente, assim, ela quer migrar ou quer empreender, né? Porque Sim. os Estados Unidos é um país pujante, né? Hum, Tem muitas oportunidades. sim. Mas a pessoa quer empreender, mas ela quer migrar também. Ótimo. Quais são os passos aí que Olha, você fazer? numa consulta detalhada, a gente vai determinar o melhor caminho para você. Mas, por exemplo, se você tem uma empresa já no Brasil, em algum outro país, já tem uma estrutura, já tem uma renda estável, já tem funcionários, você gerencia uma equipe profissional e você já abriu, tem um sonho de abrir uma filial aqui nos Estados Unidos, você pode fazer isso e através disso você pode até se transferir. Se você dono Sim. da empresa, você tem esse sonho, você pode transferir ou com visto L1, ou até dependendo do sucesso e tempo de operação aqui nos Estados Unidos, você até pode já fazer um green card, que chama EB1C. Então, é uma excelente maneira para empreendedores que podem fazer isso. E tem gente que, por alguma razão ou outra, não atinge os requisitos, mas tem um perfil profissional interessante e com esse perfil a gente pode oferecer Olha. um empreendimento interessante para os Estados Unidos, como alguns clientes têm feito e oferecido algo bacana, né, do meu perfil. O visto NW, National Interest Waiver, ele continua sendo muito popular porque o Brasil tem muitas pessoas qualificadas. O muito. Brasil chegou a ser número 1 de países que aplicam Nossa, o NW. número 1? Número 1, passou a China. Que orgulho. NW foi o meu visto. Foi o seu. Exato. Exatamente. Então, você contribuiu Nossa. porque eu Mas vi número 1 quem? Quantidade de aplicações? quantidade de aplicações. Chegou a passar a É muita China. gente qualificada no Brasil. Muita né? gente qualificada. Então, essa notícia. Porque Chegou a por vários passar a anos, China, meu passou Deus. China, porque por muitos anos China e Índia fazia muito isso já sabiam. Mas parece que isso realmente esquentou no Brasil depois de 2016. Houve um precedente Com a aqui legislação federal. da Nazar, né? Exatamente. Muito Matter of obrigado. Danazar. Matter of Dinosaur. Tô aprendendo um pouquinho. Exatamente, maravilha. Esse é o precedente fundamental. Se você for fazer uma consulta de NW com um advogado, menciona Matter of Dinosaur. E se ele olhar assim, se ele não souber o que ele está falando, pode fugir. Esse é o Porque é a precedente mais legislação base importante. para o base, B12DW, né? A Exatamente. jurisprudência, né? Exato. Então, assim, o empreendedor que está no Brasil hoje, você falou de um visto EB1C, isso eu não conhecia. É. Esse é o quê? Um empreendedor que tem uma empresa lá Tem e... uma empresa lá
e abrir uma filial dessa empresa aqui. Abre uma filial. E essa filial nos Estados Unidos já operou, fez business. Ah, tá. Tem que ter feito Tem business. que ter feito business pelo menos um ano. Ah, entendi. E não é somente abrir a empresa, né? Certo. Eles também é doing business, eles querem ver renda, caixa, geração de... contratação de funcionários, eles Entendi. querem ver tudo isso. Aí se realmente teve isso, aí você pode fazer o green card. Ah, Então, entendi. tem gente que faz o visto L1 primeiro. O L1 é mais rápido, né? Assim, Ele é bem rápido. imediato, né? Ele é bem rápido. Aí você pode gerenciar essa filial. Você tem o permit para trabalhar, né? Exatamente, para realmente expandir, mostrar. Pode trabalhar com L1? Pode, né? Pode e deve. Né? Você vai trabalhar para a Entendi. filial americana. Aí você ajudou a empresa a chegar em um certo patamar, você fala, ok, agora olha só, governo americano, eu gerenciei, trouxe resultados e agora estou pedindo esse green card. Entendi. Então, só para entender a diferença do L1 pro EB1, EB1A, né? É B1C, tipo. B1C. B1C. É. O L1, a empresa não precisa ter um histórico aqui. Ela pode abrir a empresa do zero. Pode ser um new office, pode ser uma empresa. Filial, um new office, um branch, né, do Aham. Brasil, lá, Exato. um braço. Sim. E aí você abre aqui, ele já pode vir imediatamente ou não? Um período de... Quase, é rápido. É rápido, é bem mais rápido que o EB2, por exemplo, né? Sim, porque agora o EB2... Porque o L1 não é um green card, né? Ele é uma... L1 não é um green card. Entendi. Mas olha, tem gente que está esperando o NW, porque agora o National Interest Waiver ele criou uma certa fila de espera Sim. para pessoas que têm aprovação. Então, tem alguns vistos que possibilita a pessoa vir antes. E se Entendi. a pessoa é empresário, talvez Ela pode vir com o L1. vem com L1, vem com O1 se ela atinge um certo patamar, vem com H1B, Aham. se a própria empresa dela... Desenvolve o negócio. Exato. E depois de um ano do negócio desenvolvido, ela pode aplicar pro EB1C? Olha, também é uma possibilidade. É B1C. É B1C. EB1C, né? Também o EB1C, ou ela continua aqui com o L1 até esperar atualizar o Visa Bulletin, porque ela já tem a aprovação do NW, Aham. e está aqui trabalhando, esperando isso acontecer. Olha como é que são as coisas, né? Tudo é questão de conhecimento e você procurar a informação correta. Sim. Porque eu tenho visto, já vi várias pessoas aqui qualificadas, né? A gente teve um caso recente, bem pouco recente, uns meses atrás, de uma enfermeira que morreu no deserto, né? Dos Estados Unidos, cruzando, tentando vir pra cá, pela fronteira. Uma enfermeira. Que é uma demanda absurda aqui para profissional de enfermagem. E já vi empresários aqui nos Estados Unidos, eu encontrei, a gente vai para vários encontros, empresários que estão sem status aqui, perderam o status, vieram com visto de turismo, e o cara super bem sucedido no Brasil poderia ter feito um processo de L1 ou de EB1C, mas por falta de informação e de conhecimento de um profissional qualificado como o senhor, acabam trocando os pés pelas mãos. Você vê que é importante você buscar, né, como o senhor comentou há pouco atrás, né, quem é especialista no assunto. Você vê assim, você tem vários caminhos, eu entendi que o senhor falou que tem vários caminhos, né? A pessoa que quer vir mais rápido, um L1 para poder montar um negócio do zero, ou a pessoa que quer esperar mais um pouquinho, ela pode criar um negócio, gerar emprego e gerar renda, e até já aplicar para um green card depois. Sim. Né? Ou a pessoa que talvez não tem um negócio, mas tem habilidades, né? Tem uma produção. E em outras áreas, como enfermagem, contabilidade, finanças, ela faz um diferencial. Ela consegue fazer um processo talvez um pouquinho mais longo, mas que já vai dar o direito de ela entrar com um green card nos Estados Unidos. Exato. E eu falo para você, vou falar de coração, é bom demais. É bom demais você estar tranquilo, porque eu fui pro Brasil em junho, estamos gravando esse podcast aqui agora em dezembro, hoje é dia 12, né? Agora praticamente a última gravação. Tô indo agora passar Natal com a família, volto de novo para cá. Sem preocupação. Então, assim, você tem uma liberdade, né? Você tá no país da liberdade. Então, ficar preso aqui é uma questão de escolha e de buscar a solução. Exatamente. Porque tá aí. Né? Existem caminhos. Além desses vistos, quantos tipos de visto tem? Acho que tem uma infinidade, 180, né? 180, alguma coisa assim. Mas eu diria que a gente mais usa uns 20 e pouco, vamos dizer. 180, mais uns 20. Ou seja, tem pelo menos aí 180 caminhos e 20 certeiros que vai encaixar com o seu. Exatamente. Então, assim... Aí tem visto não imigrante, tem visto imigrante, tem o NW que é de imigrante, mas se você quiser chegar antes, pode fazer um outro. Tem várias soluções. Então, é que eu digo, a pessoa ficar irregular é questão da pessoa, desculpe, mas minha opinião, respeito cada história, mas existe caminhos de pessoa buscar. Existem caminhos, a pessoa tem que se movimentar. Claro. Né? Tem um custo, existe um custo, mas aqui na América, se você não é preguiçoso, se você é um cara que está disposto a trabalhar, a fazer as coisas, há muitas oportunidades. Com certeza. Doutor Felipe? É a pessoa que há veio assim, caminho. meu primo me chamou, vem pra cá, é bom demais. Aí a pessoa nem pensa o que é isso.
que o primo fez, né? O primo tá aqui trabalhando, ganhando dinheiro, mas não tem status. Então, eu percebo que muita gente acaba entrando na zona de conforto. Até falamos aqui no outro podcast que a zona de conforto é o pior lugar que a pessoa pode estar, né? Exatamente. A pessoa ela vai ficando na América, vai ganhando dinheiro, vai ganhando bastante dinheiro, e ela vai trocando de veículo, ela quer comprar um Porsche, ela compra um Porsche, ela quer comprar um Corvette, ela compra vai indo. Vai comprar uma casa, e ela vai deixando a perpetuidade, o futuro dela de lado. Então ela vai construindo um castelo em cima da areia. E às vezes até tem o dinheiro para poder fazer o processo. E não faz. Porque vai entrando na zona de conforto. Eu já vi casos aqui assim, né? Você ficou ilegal, passou muito tempo, vai dificultando, as portas vão fechando e as opções são muito mais Mas tem solução? Assim, pessoa que está há muito tempo, assim... Às vezes, é realmente case by case. Tem que fazer uma análise, né? Tem que fazer uma análise e realmente ver. Tem que fazer uma análise. Por isso que eu digo, a preparação, né? A gente já falou várias vezes aqui a questão de preparação, como o senhor se preparou para ser um profissional que o senhor é hoje, né? Sim. Eu me preparei para chegar aqui nos Estados Unidos, né? E a gente está sempre se preparando, né, doutor Felipe? E sempre aprendendo. A preparação e a humildade para estar sempre aprendendo é uma coisa que faz a diferença, não é só profissionalmente, já na sua vida. É importantíssimo. Né? E assim, você chegou aqui na América, não está com documentação, procura Alexandre Law Firm, ou está no Brasil, não atropela as coisas. Acho que a gente, como brasileiro, uma coisa que eu tenho aprendido aqui na América, nesse tempo que eu estou aqui, é como que o americano respeita as etapas, né? Sim. O processo. Isso sim. Isso tem um lado, às vezes, um pouco burocrático, porque é A ou B, A ou B, mas essa disciplina, a gente no Brasil, como brasileiro, não é muito ensinado. Sim. A gente quis sempre encontrar um caminho para poder cortar tempo e... Ok, essa faz parte da nossa criatividade, na área de marketing, por exemplo, é interessante, mas existem caminhos que não podem ter atalhos. Você não pode cortar atalho. Exato. E imigração é um processo que, se você entrar num atalho, é muito difícil você sair. E se você gosta do atalho, vamos pensar assim. Existem atalhos legais. Você chega aqui legal, você vai esperar uma anistia que talvez nunca vai chegar na sua vida. Exato, ou talvez você fica à mercê de anos. Ou faz o seu green card e vai demorar 3 a 4 anos, dependendo da categoria. Exatamente. Então você fica... Quando você quer criar um atalho, que tem um caminho muito claro aqui. Cara, se vai seguir aquilo ali, você vai chegar. Né? E eu aprendi muito nesse processo do EB2, porque o meu processo demorou, no total, né? Desde que contratamos a Alexandre Law Firm até o final, foram 2 anos e 3 meses. Né? E sim, é um processo pro brasileiro que não está acostumado a esperar, que tortura. O chá de espera... Mas a gente vai aprendendo que vale muito a pena. Porque quando você trilha o caminho da coisa correta, você não fica à mercê de ninguém. E esse tempo te deu um certo tempo para se preparar. Se preparar. Financeiramente, emocionalmente. Com o idioma. É uma outra preparação que eu não me arrependo. Eu já falava espanhol, porque eu morei na Venezuela durante 2 anos, então eu já falava espanhol, mas consegui me preparar com o inglês. Então, assim, a gente como brasileiro tem que ter essa humildade, né? Assim, eu sou um brasileiro americano, que chegou aqui com 7 anos, mas eu acho que é uma cultura que até aqui na América eu vejo. Existe processo, as pessoas têm que respeitar o processo. Né? E esse país, ele honra quem respeita isso, quem faz isso, né? Eu vejo isso aqui na prática, né? Que quando você segue as etapas, você segue o caminho, você estuda, você se qualifica, o país devolve. Não adianta, vai acontecer. Você vai construir sua carreira, seu crédito, sua reputação, mas tem que ser no caminho correto, né? Exatamente. E... tá aí, nosso advogado, meu advogado, para poder te apoiar com isso. Olha, eu não tenho nem palavra, assim, que história linda. Muito feliz de ter acompanhado vocês. Eu fico muito, muito emocionado, porque, para mim, agora é uma coisa pessoal, aqui o podcast é entrevistar o senhor, mas eu vou só para a gente poder terminar esse podcast aqui. Para mim, que vim de uma situação muito de baixo, você sabe disso, era uma coisa inimaginável morar nos Estados Unidos. Inimaginável. Né? E quando eu conversei lá com a primeira vez que eu conversei com o senhor, só lembra, né? A emoção, lembro. na primeira conversa, que havia uma possibilidade. E só lembra do dia da aprovação, né? Dia da aprovação do 140. Sim. Eu lembro que foi no final de semana, eu estava com as minhas filhas e a gente se derramava de lágrimas, porque é um sonho morar num lugar que você... Não é só pela questão de você estar ser vizinho do Mickey, não é isso. É você ver os seus filhos crescendo nesse país. As minhas meninas estão com 12 anos, elas falam inglês perfeito. Maravilha. Não é fluente, é perfeito. Algo que, morando no Brasil, você demoraria talvez anos ou talvez nunca chegaria. Talvez nunca. Por causa do contato. É diferente. Então, são coisas que não tem preço. E quando você faz a conta, cara, quanto que eu paguei para um processo imigratório? Um advogado, acho que eu tô devendo dinheiro para advogado.
Não, Porque... continua ajudando as outras pessoas. Porque o sonho, ele se realiza, e eu vejo isso nos olhos. Eu tô gravando esse podcast aqui, eu vejo a energia que o senhor tem quando o senhor fala de imigração. Né? Não é somente um business. Não. E eu acho que essa paixão, todo empreendedor aqui na América precisa encontrar naquilo que está fazendo. O seu why. Não só na América, exatamente o seu why, o seu porquê. Precisa encontrar. Porque quando você encontra o seu porquê, cara, você vive bem todos os dias, você levanta com disposição, porque você sabe que você está lutando por algo muito maior. Exatamente. Para salvar chineses que estão em repressão, Sim. para salvar haitianos que estão passando por situações difíceis, venezuelanos que estão sofrendo uma repressão também num país que é uma ditadura, Sim. e até brasileiros que estão lá se sentindo desvalorizados no seu próprio país. Exato. Né? É. Então, essa esperança que o senhor leva através da imigração é algo louvável. E eu queria homenagear o senhor nesse momento, aqui, aproveitar mais uma vez e agradecer por tudo que o senhor fez por nós e pela minha família. Foi uma honra. Não tenho nem palavras. E é extremamente gratificante ver agora o que vocês estão fazendo aqui, o jeito que vocês estão usando o seu green card para não somente melhorar a sua vida, mas de outros também. Isso Não, é o maravilhoso. foco aqui é justamente a gente inspirar as pessoas, né? É. Eu ainda vou dar uma entrevista nesse podcast aqui ainda. Um dia eu vou convidar alguém para poder me entrevistar. Contei só um pouquinho aqui. Tem uma história bem longa. Eu acho que tem que gravar 2 horas, operador. Vai ter que ser 2 horas de gravação, porque tem muita coisa. Mas a gente vou contar um dia a história completa aqui. Mas a ideia aqui é trazer pessoas que já estão aqui há mais tempo do que eu, né? Porque eu só tô aqui desde 7 anos de idade, né? Tem a vida inteira aqui. No outro podcast teve Charles, que está aqui há 10 anos, né? Então a gente vai receber outras pessoas também que estão aqui há bastante tempo. E pessoas que passaram, como você falou, passou por desafios, né? Mudou de destino, era empregado, foi empreender, encontrou dificuldades. Pela bondade de Deus, tinha uma esposa que era gestora, que estava ajudando ali a tocar os negócios, né? Teve divisões de sociedade, o sócio de business que foi para um lado, outras situações que não deu nem tempo de contar aqui, que só teve que refazer sociedade. Enfim, são muitas situações que o empreendedor aqui na América enfrenta dificuldade. Não é um mundo pintado de Disney World. Não. Né? Que as pessoas acham que é aquele... vou para a América, vou ver o castelinho. Gente, tem desafio, tem luta, quem está aqui... Né, passa dificuldade. Ou não é, operador? Tem desafio, tá aqui nosso amigo aqui, operando. Mas é um país que eu acho que é um país maravilhoso. Ele te dá essa oportunidade. Então, assim, tem desafios, tem lutas, tem dificuldades, mas o trabalho devolve, a América devolve. E se você fizer as coisas certas, né? Exatamente. E eu me inspiro muito na história do senhor, na história de pessoas que ainda vão vir aqui, das pessoas que já passaram por aqui. E eu espero que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, né? Se inscreve nesse canal aqui, tem conteúdo de finanças, contabilidade, histórias inspiradoras como o Dr. Felipe. Eu quero passar agora a última palavra para o senhor dar a sua mensagem final, Dr. Felipe, mas eu fico muito agradecido pela sua presença aqui. E agradecido muito pelo convite e por ter participado nessa jornada com vocês. Eu acho que sonhar não é só para as pessoas que estão dormindo, mas as pessoas que estão acordadas. Sim. Esquecemos de sonhar. Sonhar é bacana, sonhar é um combustível. Então, se você está no Brasil, por exemplo, ou até aqui, mas você já não sabe como você vai chegar nessa visão sua, cada sonho começa com uma visão, mas é impossível sem ação. Então, se você sente alguma coisa no seu coração, vá atrás da informação correta para você já começar a sua jornada. A gente falou muito de planejamento e é muito importante essa parte, mas também não fique preso no planejamento perpétuo. Exato. Planeja e não age, né? 5 anos atrás eu falei com o cara, ele estava planejando a vinda aqui ainda. Não, eventualmente você vai ter esperar o dólar cair, não cai nunca. Não vale a pena esperar isso. Não, isso é muito profundo. Olha, a visão começa com a ação, né? E eu sempre digo também, o caminho se constrói caminhando. É verdade. Não adianta você só planejar e, cara, o cara não anda. Então, gente, pega essa visão aí, Dr. Felipe, sensacional. Vamos agir, vamos se mover, porque a América te espera. Se você não está aqui ainda, entre em contato com o Alexandre Law Firm, faz uma consulta lá, conversa, e vai ser um prazer, a Dr. Felipe, ajudar essas pessoas também, né? Com certeza. Continuaremos essa luta. Meu amigo, muito obrigado. Valeu. Agradecido demais. E as portas estão abertas para a gente continuar contando mais história, porque o tempo é curto, mas a história não termina nunca. Com certeza. Vamos em frente. Continua seguindo esse canal, pessoal. Gente, segue o canal, se inscreve aí, compartilha, pega o link agora. Vamos usar aqui o movimento do compartilhamento. Sempre falo, né? Se você está conectado só com o real, você dá o like, beleza, se inscreveu no canal. Agora, quer ganhar em dólar? Pega o link, compartilha, manda o número de pessoas possível. Conecta aqui com o Empreender na América Podcast. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Forte abraço, gente. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo.